Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o TurciCast, eu sou a Márcia Turci e hoje nós temos mais um episódio, né? O Instituto que está aí com a proposta, né? O propósito de falar dos pilares da fé, família e finanças. Não tem como nós prosperarmos se a nossa família está destruída e a nossa fé está abandonada, não está, se nós não estivermos alicerçados, né? Fundamentados na origem correta, na origem da fé, na origem que estabelece que família, né, é importante, nós vamos prosperar, com certeza, se nós estivermos fundamentados nesse lugar. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Gente, vai ser imperdível esse podcast. Você tem que acompanhar até o final. Se você ainda não segue o meu canal, por favor, siga lá, Instituto Turci, para que você possa receber os conteúdos, para que você possa receber, né, conteúdos de ajuda, de transformação. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai encontrar alguma frase, algum videozinho com algum convidado, ou até mesmo os treinamentos que eu estou disponibilizando, e você vai poder aí ter uma ajuda para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento de fé, de família e de finanças. E hoje eu estou aqui, gente, com o Felipe Mendes. Gente, conheci o Felipe aqui nos Estados Unidos, não conheci o Felipe no Brasil, mas tive o privilégio de conhecê-lo. E Felipe, seja muito bem-vindo, quero dar as boas-vindas para você. Felipe é pai exemplar, esposo maravilhoso, pai exemplar, porque eu vejo. O Felipe pega os vídeos com o filho dele lá, ele tem um canal também, depois eu vou deixar o endereço das redes sociais dele gravado aí para vocês seguirem. Mas ele é um pai maravilhoso, presente, e vai ser pai novamente pela segunda vez. E além disso, né, além de pai, esposo, filho, o Felipe aí tem uma carreira muito construída, sólida, é consultor de negócios, é estrategista de marketing. Já tenho recebido muitas dicas dessa experiência dele, tem me ajudado muito, Felipe, quero te agradecer, porque ele tem contribuído para tudo que vocês estão vendo aí de bastidor. Felipe tem uma pitadinha dele ali, ele já está me direcionando, é estratégico. Além disso, é professor universitário. Pensa, gente, dar aula em universidade não é fácil não, né, Felipe? Não. E, além disso, foi diretor de franquias, né, no Brasil, na área de marketing. Então, ele tem vasta experiência com a área de marketing, negócios, mas, acima de tudo, é um grande ser humano com muita experiência. E nessa tarde que nós estamos gravando, você que vai ver em qualquer horário aí, você vai receber muito conteúdo. Felipe, quero que você se apresente, eu já te apresentei, mas que você dê as boas-vindas para o público aqui nessa câmera e que a gente possa discorrer aí sobre fé, família e finanças. E aí você já começa, eu já quero lançar para você um grande desafio aqui. Qual foi o seu principal desafio na América? Uau. Meu nome é Felipe Mendes, eu tenho 37 anos, sou um marido apaixonado, amo ser marido, sou apaixonado por ser pai, vou ser pai de novo, né? Gostei da brincadeira. Tenho o Rafael, de 7 anos, vou ser pai agora do Samuel, que chega agora em março de 2023. E no Brasil, eu trabalhei como diretor de marketing de franquia. Então, eu trabalhei tanto na expansão quanto no planejamento estratégico e de execução. Professor universitário realmente não é fácil. Na verdade, o desafio de um professor universitário é lidar com desinteresse alheio, né? O mundo é abarrotado de desinteressados, mas na sala de universidade isso é um grande desafio, porque você tem que criar o conteúdo de forma que ele seja, assim, não só substancial, mas ele tem que ser interessante. E nem todo conteúdo que tem substância consegue ser interessante, então é um grande desafio. Uau! E trabalhei na área de marketing, comecei a trabalhar com marketing estratégico antes do marketing digital, me especializei em marketing digital a partir de 2011 e não parei mais, mas eu me formei em business e me especializei em comércio exterior e desenvolvimento estratégico na área de negócios. Então, também trabalhei como consultor de negócios em vários segmentos. Então, desde imobiliário, de imóveis, a parte odontológica, franquias, enfim, dezenas de outras frentes. E sobre a pergunta, né? O maior desafio que eu encontrei na América, Márcia. Antes de tudo, queria agradecer por essa oportunidade, né? Antes de falar do desafio, queria agradecer pela oportunidade. Você é uma querida, uma pessoa fenomenal. E eu admiro demais você, admiro demais a garra inspiradora que você tem e fico feliz pelo convite aqui no podcast. Mas o maior desafio que eu encontrei na América foi entender as regras do jogo. Porque quando a gente está no Brasil, a gente assiste o jogo. Imagina a gente assistindo, por exemplo, um futebol. Teve Copa do Mundo e aí a gente aqui está assistindo o jogo. Mas existe uma diferença muito grande em quem está na arquibancada e quem está no gramado. E o meu maior desafio foi entender as regras do jogo para jogar o jogo.
Tem um esporte aqui nos Estados Unidos que agora não é tão popular quanto foi, que é o beisebol. Quase ninguém que eu conheço gosta de beisebol. Regras muito complicadas, jogo pouco dinâmico. Mas se eu fosse jogar beisebol, a primeira coisa que eu tinha que fazer é entender as regras do jogo. Assistir é muito fácil. Verdade. No Brasil, as pessoas assistem os canais do YouTube e falam, pronto, tô pronto pra vir pros Estados Unidos. E não é assim. O maior desafio é fazer com que você entenda as regras do jogo. Tem muita coisa aqui que é diferente. Não só o idioma, não é só a alimentação, não é só a gastronomia. Mas você tem que estar pronto a se adaptar. Porque a adaptação vai ser, e aí é parte desse grande desafio, sincronizar aquilo que você tem por princípio e naquilo que tem sido construído como fé, família e finanças, e aquilo que você tem que desenvolver, somado com aquilo que a cultura da América te obriga a viver. Porque você está vivendo um outro jogo e agora você não assiste, você joga ele. Talvez esse desafio é o que mais perdura, porque eu já estou aqui na América já há 4 anos, mas eu ainda tenho que adaptar minha rotina ao universo aqui dos Estados Unidos. Então, assim, a alimentação a gente se adaptou, a família inteira hoje fala inglês, eu cheguei sem o inglês, mas hoje eu falo inglês. Mas nós temos novos desafios e cada fase que a gente passa surge novos desafios, mas todos eles podem ser encaixados exatamente nesse molde. Antes eu assisti o jogo, agora eu preciso entender quais são as regras do jogo, o que eu preciso fazer ou não fazer para não cometer uma falta nesse jogo. O que é diferente do Brasil, a gente às vezes vem pra cá e traz aquele jeitinho brasileiro, traz uma mania brasileira, que pode ser adaptada ou tem que ser cancelada, porque senão você vai usar regras de basquete pra jogar futebol. E isso não vai funcionar. Então, assim, eu acho que o maior desafio na América é entender a regra do jogo, saber jogar, porque craque a gente só vira com o tempo. Com treinamento, né? É isso aí, muito bom. Gostei muito do que você trouxe, né? Uma coisa é você assistir, né? Uma coisa é você pesquisar. Eu estava aqui num outro podcast essa semana, gravando com 2 queridos pastores, e um deles disse o seguinte, né? Ele falou, olha, Márcia, eu orei a Deus para vir para cá. Eu fiquei 1 ano pesquisando, 1 ano, sabe, sabendo como eram as regras, a língua, fui aprender um pouco antes de vir. Mas não é uma regra isso, ele é uma exceção. A grande maioria digita no Google como ir para os Estados Unidos. E lá ela vai ter uma enxurrada de vídeos, de manuais, né, criados por pessoas que já estão aqui ou que não estão. E ela vai ficar ali olhando aquilo tudo e ela vai vir. Só que o que você trouxe é muito real. Que quando a gente chega aqui, de fato, você vai jogar o jogo. E aí você vai ser escalado, como você mesmo falou para mim nos bastidores. Você vai ser escalado para alguma função, você vai estar em alguma posição. E nesse momento você vai ter que ali realmente entregar o seu melhor. E eu queria ir já emendando nisso, nesse contexto, Felipe, você disse que não tem jeitinho brasileiro, né? E essa é uma das coisas que eu também sempre falo e aconselho as pessoas que nos assistem, as pessoas que sabem, me conhecem, já vê os meus vídeos, sabem que eu falo muito isso. Sabe, não tem como você chegar aqui e você querer viver, né, externamente o que internamente você não mudou. Porque você não vai atravessar, né, o oceano, o aeroporto, as nações, e você vai para um outro lugar onde você fala assim, tudo vai mudar. Se dentro, se a sua mente, se o seu pensamento, se as suas decisões, se aquilo que você tem escolhido como comportamento continua sendo repetitivo. O que vai acontecer é que você vai se frustrar. E aqui, eu queria aí, com base nesse cenário, em algum momento, você achou que você tinha tomado a decisão errada ao vir para cá? Porque quando as pessoas não têm muito claro algumas decisões emocionais e decisões estratégicas e planejamento, elas se encontram numa circunstância até influenciadas por esses vídeos. Ah, eu assisti, é muito legal, eu quero estar lá. Nossa, eu tenho um parente que está lá, eu tenho um parente que está se dando super bem, tá bem, tem carro, tem casa, tá só na Disney. É só Disney isso aqui? Vai me buscar no aeroporto, tá tudo certo já. Tá tudo certo. É só Disney que existe aqui? Gente, de fato não é. Mas o que eu queria te perguntar, você teve em algum momento, você, a Karen, sua esposa, que você falou, uau, será que nós tomamos a decisão certa? E aí, de repente, você trouxe a consciência. Como que foi isso pra você? Porque eu posso falar por mim. Eu tive um momento que uma pessoa disse pra mim, né, uma querida, ela disse, bem-vinda à América. E um dos jargões que eu tô trazendo no podcast e no Instituto é, conte conosco na América. Não posso só dizer bem-vindo à América. Porque o bem-vindo à América virou meio que até ruim. Parece que é a frase da punição, né? Então, bem-vindas. Assim, nossa, eu tô sofrendo, bem-vindo à América.
É. Então, tipo assim, ok, o selo da punição, é isso mesmo? Eu tô fadada a sofrer? É isso aí. Você entendeu bem a linha que eu tô seguindo. E aí, naquele momento, eu falei, uau, peraí. Né? E eu falei, não, deixa eu aterrissar, deixa eu colocar minhas emoções no lugar. Eu enfrentei a pandemia, você com certeza também enfrentou a pandemia, chegou muito parecido com o mesmo tempo que eu. E eu falei, não, eu tomei a decisão certa. Só que passar os embates, os desafios, entrar no jogo é decisão. Então você passou por isso? Pensar em voltar para o Brasil, especificamente, não. Mas cogitar que a decisão não tivesse sido tão inteligente, sim. A gente pensou várias vezes. Para vir para cá, a gente pensava em imigrar desde 2017. A gente começou a pesquisar. Nosso primeiro projeto não era Estados Unidos. A gente pensava na Europa, alguns países que talvez tivessem um traço mais facilitado para o processo. Uhum. Nós oramos muito a respeito de imigrar e Deus sempre confirmou isso na nossa vida, que a gente sairia do Brasil e teria projetos e promessas fora do Brasil. Mas elas não vêm prontas. Então a gente precisa juntar, fazer a praça, né? Como cozinheiros falam. Ó, primeiro prepara a praça, depois você prepara o prato. E a gente sabia que Deus ia fornecer as praças, mas quem ia preparar o prato é a gente. Mas chegando aqui, a gente começou a ser muito ministrado no dia a dia, porque foi daqui que começou a surgir algumas coisas que viraram remas na nossa casa. Uma delas é que não existem problemas, existem experiências. E o que você vai fazer com elas, aí é com você. Uau. Então, assim, a gente começou a transformar na nossa mente e com muito esforço situações que foram muito adversas no começo em experiências. E assim, o que eu vou fazer com essa experiência? Como como ela contribui para mim, para o meu crescimento e como eu não erro de novo? Porque a gente sempre fala, tem 3 maneiras de você aprender. Na verdade, 2 maneiras de você aprender e 3 maneiras de viver. Ou você vive como ignorante, você sempre vai errar e não vai aprender. Ou você vive como inteligente, onde você erra e aprende. Ou você vive como um sábio, que vê os outros errando e aprende com o erro deles. E aí a gente falou, peraí então, ótimo, a gente descobriu várias maneiras de errar. Confiando cegamente ou tomando decisões precipitadas. Uhum. Mas o próximo caminho, eu preciso ser sábio nas minhas decisões. E uma das coisas que veio nessas fases foi que, assim, a expectativa é mãe da frustração. Então, quanto mais alta a expectativa, maior pode ser a sua frustração. E você fala assim, mas peraí, a fé não é justamente ter expectativas? Eu creio que mais ou menos. A fé é o agir diante daquilo que você sabe que já aconteceu no futuro. Porque Deus já confirmou isso na sua vida. É quase como se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar para o futuro e falar, nossa, olha a minha vida. E aí você volta para o passado e você fala, ok, é só seguir o caminho certo, que aquela é a minha vida. Então eu tenho a certeza do futuro que ainda não veio. A fé é agradecer pelo futuro que ainda não chegou, mas agir. E aí eu comecei a descer um pouco mais minhas expectativas e comecei a buscar mais informações. Uau. Então, eu falei, peraí, então eu descobri que eu tinha pouca informação. Toda vez que eu entrava nessa situação de falar, peraí, eu tomei uma decisão certa, eu não estou condenando a minha família a um bem-vindo à América, por exemplo. Não, peraí, então eu preciso de mais informações e eu preciso diminuir minhas expectativas. E quando a gente começou a equilibrar isso na nossa casa, e a minha esposa é super parceira, a Karen é um fenômeno na minha vida, assim. Eu falo que ela é a melhor parte de mim, porque ela é muito equilibrada e muito parceira. A gente decidiu vir pra cá, ela falou, tamo junto. E a gente passou dificuldades e estamos juntos. E agora tem um novo projeto e a gente tá junto. E junto, assim, o meu filho, o Rafael, 7 anos, vamos junto. Desde o Brasil, tamo junto. E na dificuldade a gente também tá junto. Então, assim, na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Você está trazendo um tema, Felipe, e você vê, nós estamos transitando sobre fé, família e finanças. Muitos casais chegam na América, tem uma estatística aqui que a maior parte de números das mulheres que chegam aqui, elas se divorciam, as imigrantes brasileiras. Porque existe um estudo, né, sobre isso. Eu conversando com uma outra pessoa outro dia, e ele me disse, falou, olha, eu não sei por que isso acontece, mas existe um estudo que as mulheres chegam aqui e elas acabam pedindo divórcio. E a gente conversando, eu disse para ele assim, sabe o que eu penso sobre isso? O que não era resolvido no Brasil não vai ser resolvido aqui.
Quando eu não sou boa esposa no Brasil, eu não sou boa esposa na América. Quando eu sou um bom pai no Brasil, eu não sou pai na América. Se eu não sou bom filho, eu não sou filho em lugar nenhum. Porque não se trata do lugar dessa geografia, se trata de uma decisão. E você disse assim, eu e a Kari, nós fomos muito parceiros. O Felipe está com a gente. O menino dele é muito jovem, muito... Rafael, 7 anos. 7 anos. Mas eu vi uma viagem deles que ele fez um canal com viagem em família. E o menino participando de tudo, sabe? E ali interagindo. E o que a gente vê de realidade são famílias tentando buscar essa junção e não conseguindo. Mas por quê? E aí vem a nossa proposta. Chegam na América, eu preciso ganhar dinheiro. Então, estabelece o pilar finanças como pilar da sua vida, como prioridade. Trabalham. E aí a família começa a ficar negligenciada, e aqui eu não vou falar de sexo masculino ou feminino, porque tem de tudo, mas a família começa a ser colocada em segundo plano, porque ela precisa trabalhar, chega muito cansado. Com isso, começa uma disfunção que já existia, só que ela é potencializada aqui. Porque não tem como, ela vem pra fora. Eu acredito nisso, assim. Eu acredito que a América, ela dá um burst em qualquer pessoa. Que a dose de reforço, né? Quando teve o período da pandemia, eu falava, dose de reforço é um grande exemplo nisso. A América, ela dá uma dose de reforço em você. Se você é desonesto, você vai ficar mais desonesto. Se você é trabalhador, você vai ficar mais trabalhador. Se a sua família tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, essas coisas a serem resolvidas ficaram mais intensas na América. Porém, se você tem coisas boas, aqui também vai potencializar. É uma terra de oportunidades. A América é um acelerador de pessoas, de processos, pro bem ou pro mal. É que a gente às vezes opta por ver, quando a gente fala em migrar, a gente vê o copo meio cheio e a gente, quando chega, olha o copo meio vazio. E na verdade a gente precisa olhar com os olhos da fé. Porque a gente precisa entender, aqui as coisas vão acelerar. São 10 anos em um. Você vai em 10 anos, você faz 10 anos de inglês no Brasil, aqui você aprende inglês em um ano. Você tem um problema que você não resolve há 10 anos, provavelmente no próximo ano você pode ter um problema grave no seu casamento. Se você não tem um hábito de ter tempo com seu filho ou com a sua família, aqui ele vai ficar 10 vezes pior. Não, isso é interessante, porque outro dia um casal de amigos estava pedindo conselhos para mim e para o meu esposo. E ele falou, nossa, ele mandou um áudio assim, eu não vejo a hora de poder ter a oportunidade de estar aí e ter qualidade de vida. Aí o meu esposo virou para mim e falou assim, a gente precisa explicar para ele qual é a expectativa dele, o que é qualidade de vida para ele. Porque tem que estar alinhado. Então, as pessoas buscam muito resolver os seus conflitos mudando de cidade, mudando de país, mudando de emprego, mudando de casamento, mudando de amigos, mudando de igreja, quando na verdade o que elas precisam é ter estabelecido esses pilares, os pilares enraizados nela. Quando eu tenho convicção da minha fé, quando eu tenho minha família como prioridade, a prosperidade, a finança, ela é consequência de tudo isso, porque eu estou muito bem fundamentado. Excelente ponto que você trouxe, porque essa questão da família é um pilar muito importante aqui, né? Ela é. E o que acontece é que a gente é colocado em circunstâncias novas. Eu não sei se você e a Kari passou isso, mas eu tinha uma carreira no Brasil e eu tinha muito terceirizado, né, o meu dia a dia cotidiano. Então, como eu ficava muito dentro da empresa, eu almoçava fora. A janta quem fazia era o meu esposo quando ele chegava primeiro que eu, então ele ia nas reuniões de escola da minha filha. E aqui, quando eu cheguei, o bastão voltou para mim. Eu tive que aprender a cozinhar, eu tive que ir nas reuniões da escola, eu tive que receber o e-mail, atender a ligação em inglês e resolver e saber, porque aqui tudo eles comunicam conosco por telefone, eles mandam mensagem, eles ligam para falar sobre a escola. E eu falei, uau, eu tenho que aprender. E eu acho que a grande lição, Felipe, é que as pessoas têm que estar disponíveis para ser aprendizado, né? E o que você trouxe foi muito legal, é que às vezes as pessoas querem trazer o que a experiência delas do Brasil, a regra do jogo do Brasil, elas querem vir, elas querem viver uma experiência nova, mas elas não estão dispostas a se lançar, a se submeter a essa experiência. E aí, para a gente continuar o nosso bate-papo, que está muito legal, eu tenho certeza que muita gente vai poder
tirar suas dúvidas, não só isso, mas usar como experiência, porque a gente está aqui, ó, eu já enfrentei, caí, levantei, estou aqui quase 4 anos também, já enfrentei aqui, não sei se você passou, queria que você estava comentando comigo, Felipe, nos bastidores, que a esposa dele está grávida, e o desafio que é estar no hospital comparado ao Brasil. Eu enfrentei algo parecido, mas eu tive, depois de tomar a vacina, não quero culpar, entrar em polêmica de vacina, mas eu tomei a vacina e tive um AVC logo na sequência. E, assim, o maior drama, gente, todo mundo pergunta isso, mas como é a saúde? Tem plano de saúde nos Estados Unidos? É totalmente diferente. Esse é o drama de todo mundo. E aí, naquele momento, o Diego, meu esposo, falou assim, pagou, o que eu faço agora? Ele correu para o hospital. E você tem que entrar ali naquele ambiente, falar na cultura deles, na língua, né, inglesa, você tá inseguro, você não tem familiar perto. Assim, para mim, um dos maiores desafios que todo ser humano que pisar numa outra terra que não a sua vai enfrentar é essa questão de não ter a segurança do seu porto seguro, da sua cultura, da sua família ali do lado. Aquilo gera uma instabilidade emocional. E você tem que se equilibrar e entender que isso vai passar. Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho isso fantástico e muita gente não sabe lidar com isso. Eu já tive gente que enfrentou problemas de saúde e falou, vou embora. Eu também conheço bastante gente. Inclusive pessoas que já têm cidadania, brasileiros que conseguiram cidadania e foram embora. Uma conhecida com diabetes ouviu do hospital, da médica, e falou, diabetes não é uma doença de pobre no Brasil, nos Estados Unidos. Diabetes não é uma doença de pobre nos Estados Unidos. É caro ter diabetes aqui. E aí ela foi embora. Tá se tratando no Brasil. Então, assim, e a gente está tendo essa experiência da gravidez e é a segunda gravidez. Então, a gente tem os comparativos. No Brasil, a gente teve uma gravidez acompanhada por médicos muito mais emotiva. Então, assim, a gente chega no hospital, depois de fazer o teste. Parabéns, você tá grávida, vocês estão grávidas. Ai, que lindo. Já abraça, já faz o plano de parto e tal. Nos Estados Unidos. Realmente, parabéns, você está grávida, mas vamos aguardar mais uma semana para ver se a sua gravidez é viável. Uau. Ele tá falando isso da minha esposa, que acabou de descobrir que tá grávida do filho que a gente tá sonhando. Tá, vamos continuar. Então, tudo bem. E aí a gente vai se adaptando. É a regra do jogo. Não, é a regra do jogo. E eles são muito protocolares. O americano é muito protocolar. Não existe cinza. O americano é preto ou é branco. Não tem cinza o americano. Então, assim, hospital. Mas tem SUS? Não tem SUS. Não tem SUS. Aí você entra no hospital sabendo que vai ficar caro. Mas você precisa. E aí você tem que começar a entender que a regra do jogo aqui é prevenção. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. E cuide da sua saúde em todos os aspectos. Porque a minha esposa tá grávida, ela precisa cuidar da saúde física, espiritual e mental. Porque uma saúde emocional abalada afeta o corpo. Afeta a gravidez. Afeta minha conta, afeta a saúde do meu filho, afeta a saúde da minha esposa. Finanças. Então eu tenho uma escala de problemas aqui nesse jogo que eu preciso saber brincar com isso, lidar com isso, né? Então, assim, é muito diferente o acompanhamento da gravidez. Hoje, a gente já tá numa fase avançada da gravidez, ela fez 7 meses, então a gente já entendeu a regra do jogo, já tá sabendo jogar, sem esperar que o médico vai sorrir pra nós. Porque ele não vai sorrir, ele não vai comemorar. E realmente, tá longe dos nossos familiares, e foi muito diferente da primeira gravidez, tá longe dos familiares, pesa bastante. E isso eu lembro que a gente conversou uma vez, até um pouco antes da gravidez, que a gente falou que a gente precisa ser como um submarino. E como funciona um submarino? Eu não sou físico, eu não sou engenheiro, mas eu vou explicar o pouco que eu entendi lendo sobre submarinos. Eu fiz uma dessas viagens que está no nosso canal, e eu visitei o submarino por dentro, fiquei hiper curioso para saber como funciona. E o submarino, ele quanto mais ele afunda, mais ele controla a pressão interna, para a pressão interna ficar equivalente à pressão externa. Porque se a pressão externa for menor que a pressão externa, e quanto mais você afunda, mais pressão tem. A gente aprende na escola. Se você for para o fundo das fossas marianas, é como se tivesse 7 Boeing em cima de você. E aí o segredo é o submarino sempre equilibrar a pressão interna com a pressão externa. E o que isso significa na prática que tem funcionado na nossa vida? A gente precisa controlar que a cobrança interna, a pressão, o aprendizado, o conhecimento, a nossa vida de fé, a nossa vida familiar, a qualidade, a saúde, equivale à pressão que a vida externa nos dá.
E a América, ela tenta te oprimir. Um dos primeiros sentimentos que eu tive nesse país é que eu era do tamanho de uma formiga. A gente tem um sentimento de significância muito grande, porque é essa a função, talvez, base da América. A América é grande. E não só, às vezes, a América, mas nossos problemas pessoais, seja você no Brasil ou em qualquer lugar, parte do mundo, você tem a pressão dos problemas, que a gente chama de problemas, em casa a gente mudou um pouco, mas assim, você tem aquela pressão, a pressão, e você precisa aumentar essa pressão para que você não seja esmagado pelos problemas. Mas você também, quando sobe muito na sua vida, e você tá agora eu tô decolando, você também não pode ter uma pressão muito baixa, porque o avião pressurizado é justamente isso, porque lá em cima você explode. Eu tenho muito sucesso. Se a sua pressão interna não foi equivalente à externa, você explode. Uau. Eu fui pro fundo, eu tô na fossa. E agora, se a sua pressão interna não foi equivalente à sua pressão externa, você é esmagado. Então, qual que é o segredo? O segredo é manter a pressão interna tão forte quanto a pressão externa. Se eu tô no alto, eu tenho que trabalhar a minha humildade. Porque se minha pressão interna for grande demais, eu explodo e aí acabou. Se eu tiver num buraco, num problema ou numa situação difícil, eu preciso também aumentar e me preparar e ter uma vida com mais saúde em todos os espectros da minha existência, na fé, na minha família, na minha saúde física e minha saúde financeira, porque senão eu sou esmagado. E isso a gente começou a aplicar desde o começo da gravidez. Foi difícil no começo, porque sente saudade dos familiares, saudade das pessoas, o hospital não funciona da mesma forma, os custos chegam por correspondência, eles não te avisam antes. Então, assim, a gente fica assim, numa situação onde a gente precisa estar numa pressão ideal para que a gente não seja esmagado, né? E nisso me traz... Por que pressão ficou uma coisa tão importante para nós? Porque nós temos que sempre medir a nossa pressão, né? Porque a pressão muito baixa você morre, muito alto você tem infarto. Então, a vida é feita de pressão. Pressão zero significa morte. A vida na América é pressão. E ela é vida. O dia que você tiver zero pressão, chega uma pessoa falando, pressão zero. Morreu. Então, mas eu queria ter uma vida sem dificuldade, sem pressão. Você vai morrer, é isso que você tá pedindo? Tá morto. Você tá pedindo isso? A vida 0/0 é morte. O ideal é 12/9. Então, assim, uma pressão equilibrada, ou seja, existe pressão, mas uma 12/9 é saudável. Muito abaixo você começa a ter problema de saúde, muito alto você também começa a ter problema de saúde. Talvez essa seja a palavra, equilíbrio. E eu desafio aí o equilíbrio. Eu acho interessante, né, quando a gente começa a discorrer o quanto Deus ele é presente, né, nos bate-papos da vida. Né? Você está falando e eu virei o ano e eu conversando com Deus, eu falei, Deus, eu quero uma palavra rema para minha vida pessoal, né, para tudo que eu estou enfrentando. E ele me disse, filha, a sua palavra esse ano é equilíbrio. E aí Deus está presente aqui na nossa conversa, confirmando o equilíbrio. Ele disse, porque teve momentos, Felipe, e talvez você que está me assistindo, você que está ouvindo esse podcast, tem momentos que na nossa trajetória, essa pressão, ela faz a gente querer parar. E aí ela faz a gente querer desistir. Ela faz a gente querer recuar. Mas existem momentos que você está tão assim, uau, agora é a hora, tal. E você pode dar passos errados. Você pode entrar em portas que não são sua. Você pode estar em propósitos que não estão alinhados com o seu propósito. Então eu falei, Deus, eu quero esse ano equilíbrio. Eu quero que minha fé seja equilibrada. Eu quero que ela seja céu e terra, terra e céu. Eu quero que a minha carreira profissional ela esteja equilibrada ao ponto de que eu possa prosperar sim, sem abrir mão da minha família, sem abrir mão da minha fé, do meu devocional com Deus, do meu chamado, do meu ministério. Então a palavra que ele me deu foi equilíbrio. E as pessoas estão desequilibradas. Né? As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão brigando, as pessoas estão agitadas, elas estão nervosas, elas não param. É como se parar fosse algo errado, é como se respirar fosse um pecado, é como se... Porque você trouxe algo fantástico. Tá lá em cima também, a pressão não é saudável, o avião explode. Então, equilíbrio. E por isso que os pilares precisam ser equilibrados. Não tem como você dedicar muito tempo
né? A prosperar, prosperar, sua carreira, sua carreira, sua carreira, e sua família, e o tempo com a sua família. Os seus filhos querem passear, o seu esposo, sua esposa querem ter tempo com você. E a sua fé, que é Deus quem estabelece todas as coisas, né? A fé vem abraçando todos os pilares da nossa vida. A fé é a crença. A fé é aquilo que você acredita. E uma coisa que você falou interessante, Felipe, e eu queria pegar isso agora pra gente trazer aqui, né? Você falou assim, tem um momento que você parece que você é insignificante. Muita gente chega nesse país ou imigra para outro país, como eu tenho pessoas que me acompanham em Portugal, na Alemanha, elas perdem sua identidade. E eu sei que, Felipe, você é muito bem resolvido na identidade. Você sabe quem você é, você sabe sua história, você sabe onde você quer chegar. O que você vê, o que você poderia dizer para as pessoas, né, que chegam e mudam, às vezes, eu vou dar um exemplo simples, não precisei mudar de país. Eu fiquei 20 anos na mesma empresa, quase 21. Você sai para um outro lugar, se você não tiver clareza de identidade, você vai achar que o que você é o que você fazia lá. O que você tem de experiência convivendo com seus amigos aqui, com americanos, essa questão de que o brasileiro ou o imigrante chega e ele perde, né, essa clareza de identidade. Eu percebo muito, e assim, como você já percebia no Brasil, o ser humano ele foi criado para viver em sociedade. A gente não sabe não viver em sociedade. Apesar da gente ter anseios individuais e egoístas muitas vezes, a gente tem esse problema, né, de querer fazer parte. E às vezes a gente paga um preço que o lugar não pede. Na maioria das vezes. Que é assim, se anule para fazer parte. Não é todo lugar que te pede isso. Na verdade, para que você faça parte de um todo, é importante que você seja um indivíduo. Olha só, você falou se anule para fazer parte. Se a gente traduzir isso para o que dizem aqui, quando você chega, as pessoas falam assim, seu currículo não vale nada aqui. Seu diploma não vale nada aqui. Aqui você não é ninguém. Mas, exatamente, eu ouvi isso um monte de vezes. Só que assim, você é um compilado de experiências. Aleluia. Então, assim, isso ninguém vai tirar de você. É por isso que em casa a gente trocou a palavra problema por experiências. Então, assim, nossa, eu tô passando por um problemão. Peraí, vamos trocar. Tenta mudar a palavra. Por mais que a gente ouve a palavra ressignificar, e isso faz muito sentido, faz o mais fácil, então. Já que tá difícil ressignificar, troca a palavra. Toda vez que você usar uma frase, eu tô passando por um problema, você troca a palavra por eu tô passando por uma experiência. E você fala assim, nossa, eu tive uma experiência ruim. O que foi? Cheguei nos Estados Unidos e falaram que meu currículo não valia nada. E aí? E falaram que agora eu tenho que ser um deles. O que é ser um deles? A maioria não vai conseguir te explicar o que é isso. Como funcionou e funciona pra mim? Eu cresci com pais separados. E como a maioria das pessoas que tem pais separados, você acaba tendo 2 universos de vida. O universo que eu tinha com meu pai era muito diferente do universo que eu tinha com a minha mãe. Com a minha mãe eu tinha mais meus outros 3 irmãos. No meu pai eu era o filho único dele, até que minha segunda irmã veio, por parte de pai. E eram universos muito separados. A primeira coisa, e aí eu descobri isso jogando videogame, porque aqui nos Estados Unidos a gente descobre que nerd é pejorativo, então a gente fala que a gente é geek, né? E No Brasil ser nerd é bom, né? E aqui assim, o nerd tá te zoando. Apesar que eu acho que a gente vive na melhor fase disso, haja visto o cinema que todo mundo nos serve, né? Com heróis, enfim. E tem os jogos online ou offline, eles têm uma estrutura de análise de personagens que já começou a ser usado por psicólogos, que eles são separados em 2 grades. A primeira é como você vê o mundo e a segunda é como você se vê neste mundo que você acha que existe, que você imagina que existe. Então a primeira grade tem 3 tipos de mundo que você pode viver e você pode ver, né, enxergar, e cada uma delas tem 3 opções para você reagir. É muito simples de entender. Quais são os 3 tipos de mundo? Ou você imagina que o mundo é bom, ou você imagina que o mundo é neutro, ou você imagina que o mundo é mau, um caos. E como você reage em cada um desses mundos? Você reage de forma boa, neutra ou má. Dado esse desenho, eu enxergo o mundo como um caos, desde criança. O mundo não é bom, eu não espero coisas boas do mundo, e a Bíblia fala que jaz do maligno.
Então, eu me encontrei nessa razão e não tem erro nenhum achar que o mundo é outra coisa. Ele é neutro, porque depende do que a gente faz, ele é bom e a gente que estraga ele, ok. A primeira coisa é como eu enxergo o mundo. E depois, como eu vou reagir a esse mundo que eu enxergo. Isso começou a definir aquilo quem eu sou. E o que eu escolho ser todos os dias. E nem todo dia eu acordo animado para ser, e no meu caso eu enxergo o mundo como um caos, mas eu preciso ter atitudes boas nesse mundo caótico. Então, nem todo dia eu acordo animado para fazer uma coisa boa. Então, eu preciso criar hábitos. A gente tem um esqueleto de criação de hábitos. Então, eu preciso criar hábitos. Eu preciso criar cultura. Em casa, a gente criou brasões. Então, a gente começa a criar coisas que não são necessariamente fáceis, gostosas e prazerosas. Mas que vai fazer diferença na hora que algum agente externo chegar para você e falar assim, mas aqui você não é nada. E aí você fala assim, mas não é você que vai me falar isso. Mas por que não? Porque você já tem os seus próprios dilemas. O dia que eu aceitar que eu não sou nada, aí ok. Aí, assim, estamos estabelecendo um problema real. Uma situação real de crise. Uma experiência a ser transformada. Mas peraí, você me vai falar que meu currículo não vale nada aqui? Não, ele pode não ser muito compreendido agora. Mas eu vou montar um projeto baseado no caos que é o mundo, onde eu vou ter que enfrentar uma outra cultura, um outro jogo, novas dificuldades. Vou propor soluções. Mas eu decidi agir bem em relação ao mundo de caos. E aí vai ter outra fase na América que fala assim, não, mas tem um jeitinho. E não necessariamente a gente fala o jeitinho brasileiro, e em casa a gente fala que existe a brasilidade, que é gostosa, a alegria do brasileiro, e a brasileiragem. Né? Então, Gostei. entre a brasilidade e a brasileiragem, eu prefiro ficar com a brasilidade na América. Brasileiragem na América, eu não sei se funciona não, até hoje eu não vi funcionar. Também não. E aí as pessoas te dão atalhos. Peraí, mas você só vai aceitar o atalho se você não sabe como ver o mundo e não sabe como você age em direção a esse mundo que você vê. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o que os outros estão mandando. Baseado no quê? Porque muitas vezes a gente faz coisas que os outros... Repete ações que os outros fazem que nem eles sabem por que eles fazem. Eles só repetiram de alguém. E esse alguém já fazia sem pensar. Até que o dia a gente descobre que o primeiro que fez errando. Você herdou um erro, ou seja, um erro hereditário, que você decidiu copiar por fazer parte de um grupo, por fazer parte de um... Peraí, mas se a gente olhar de fora e olhar as gerações que estão cometendo, os núcleos de pessoas que estão cometendo esse mesmo erro, peraí, você escolheu fazer parte de um grupo de erros. Por quê? Porque provavelmente você não enxerga, não sabe ver o mundo, entender as regras do jogo, e não sabe como você vai se posicionar nesse jogo. Custe o que custar. Então, se você escolher ser uma pessoa boa no mundo de caos, foi meu posicionamento, minha esposa tem uma visão um pouco mais positiva do mundo, mas se você escolheu isso, você tem que saber que o mundo vai te oferecer caos. E você precisa de ferramentas para agir bem diante do caos. E se você enxerga o mundo como um lugar bom, você precisa saber que quando for te apresentado uma situação ruim, isso não pode afetar aquele bom que você decidiu ser. Porque senão você desmonta. Ou senão você não reconhece mais esse mundo. Isso faz muita diferença aqui nos Estados Unidos. Isso faz muita diferença na sua vida pessoal, em outro país, na Europa, na Ásia. Não importa. É importante você saber onde você está. E é importante você saber como vai agir onde você está. E isso desde a minha adolescência, quando eu comecei a andar com Jesus. Eu tive isso muito claro. E passei por inúmeros intempéries, mas eu não me deixei levar por identidade coletiva. Porque Deus age de forma coletiva e eu acredito que sim, Ele age de forma coletiva. Nós somos únicos. Mas Ele me chama pelo nome. Que lindo. Então, Ele muda o meu nome, se Ele quiser. Ele muda de Abrão para Abraão. Ele muda Jacó para Israel. Ele muda o Felipe para o que Ele quiser. E Ele não vai me chamar do coletivo. Deus não me chama pelo sobrenome. Ele me chama de Felipe. Ele te chama de Márcia. Ele te chama pelo seu nome. Então eu sou alguém nesse mundo que eu vejo. Eu preciso saber o que Deus espera de mim, mas eu também preciso saber qual é o preço de pagar, qual é o preço que eu preciso pagar para viver nesse mundo que eu enxergo. A partir do momento que eu ouço e repito atitudes coletivas, eu abro mão da identidade individual que Deus me deu a oportunidade de ter. E aquela máxima, já que a gente vive na terra da Disney, né? O Disney fala, eu gosto do impossível porque a concorrência ela é menor.
Isso não parece uma atitude de quem pensa de uma maneira coletiva. Uhum. Eu tenho uma história, você tem uma história. A gente pode cruzar nossas histórias, mas eu não vou abrir mão da minha identidade porque a massa tá falando que é aquela direção certa. Eu gosto muito do que você trouxe, porque quando a gente entende esse caminho de propósito, de coletividade como propósito, e individualidade como chamado, como a chamada, como unicidade, que Deus te vê como único, né? Eu não tenho como não lembrar da história de José. José, ele foi escolhido por Deus ali, ele teve uma missão que Deus deu para ele. Era dele, chamou ele pelo nome, contou para ele um sonho, deu a ele, né, um lugar para ele ir. Mas quando ele chega nesse lugar, glória a Deus, porque Deus está falando e está aqui. Quando ele chega nesse lugar, nessa terra, né, quando ele vai chegar lá no final, depois dele passar todo esse caos, né, esse mundo de caos, quando ele é jogado na prisão, quando ele é caluniado pela mulher de Potifar, quando os seus irmãos, seus próprios irmãos vendem ele, esse caos, ele tinha um destino, um lugar que ele recebeu quando ele reconheceu quem ele era chamado por Deus, né? E ele fala, eu vou. E ele vai, ele com muita coragem, sabendo que ele estava ali, para que ele estava ali, é o que você está falando. Eu sei que é um caos, mas o que eu vou fazer nesse caos, né? Eu não olho como problema, eu olho como experiência. José não via ali como problema, aquilo era uma aceleração do seu propósito para chegar naquele lugar, naquela promessa. E quando ele chega naquele lugar, o capítulo 50 de Gênesis vai dizer uma das coisas mais lindas que eu carrego comigo como jargão, como mote, como rema, como inspiração. Quando José se depara com seus irmãos no lugar do propósito, coletividade, sabe, de união de propósitos, muita coisa aconteceu, cooperou para ele chegar naquele lugar, até as coisas ruins impulsionaram ele para aquele dia. Ele vira para os seus irmãos e ele fala assim, olha, foi para este momento que vocês fizeram o que fizeram, então não tenham medo de mim. Eu vou suprir vocês, eu vou alimentar vocês, eu sou socorro para vocês. E aí eu quero falar para você que está nos ouvindo, nos assistindo e pegando essa inspiração que o Felipe trouxe sobre a sua própria vida, né? Como ele encara o caos, mas como ele se posiciona nesse caos. Você está aqui, você está onde for, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas se você se posicionar como entendendo que esse processo ele faz parte do cumprimento desse propósito coletivo, você tem uma missão em você, é um jogo, né? Trazendo toda essa narrativa que ele trouxe de regra de jogo, nós estamos num jogo, nós fomos escalados já, nós já temos uma posição que foi destinada para nós, seja qual área for, se você está na área do futebol, na área do basquete, você está na cozinha, você está no marketing, você está no financeiro, você está na igreja, onde você estiver, você foi escalado por Deus, e ali Deus está te comissionando para algo grande. Esse algo grande é salvar a vida, porque no final José fala assim, olha, isso tudo aconteceu para que a vida de muita gente fosse conservada, inclusive a de vocês, meus irmãos. Então, quando nós estamos aqui na América, eu tenho muito parecido, por isso que o Felipe é um dos meus convidados, porque eu já conheço essa natureza dele, essa natureza em Cristo, buscando ser semelhante, vivendo seus desafios, mas buscando o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra, como é que eu deixo o meu legado, como é que eu trago solução. Ele é muito parecido comigo. Então, quando você está aí, onde você estiver, entenda essa experiência ruim, vou usar as palavras do Felipe Mendes, não é um problema, essa experiência ruim vai produzir em você, né, um aprendizado e vai produzir em você uma oportunidade de, lá na frente, cumprir seu propósito e salvar vidas. Por que eu falo isso? O que eu passei no primeiro ano, e você deve ter vivido isso, o primeiro ano meu na América e o segundo foram muito desafiadores. Experiências. Eu experimentei coisas que a minha vida inteira, eu tenho um pouquinho mais de 40, mas nos 2 primeiros anos eu não experimentei o que eu experimentei aqui no Brasil. Então eu fui colocada numa exposição de saúde, de você ter um AVC, que assim, de uma hora para outra, e você tá só com seu esposo, você não tem mãe, não tem ninguém e tal, os seus filhos estão ali no hospital com você, sabe, e agora? O senhor me trouxe para essa terra para morrer?
Mas São você perguntas... aparentemente super saudável. Então, Exatamente. Tipo assim... E aí depois eu tive um nódulo, tive que me submeter a uma biópsia e vim numa experiência ruim. Mas sabe o que eu escolhi? Eu escolhi vir dizer para você hoje, eu escolhi me posicionar nesse tempo de 2023, eu escolhi liberar e transbordar nesse caos, nesse movimento e com essas experiências, solução para quem precisa. É dizer, vai dar certo. É dizer, olha, tem desafios, tem gigantes na Terra? Tem. Mas deixa eu te falar, como é que você se posiciona? Como é que você reage? O que você vê? Que prisma... Nossa, isso é fantástico, Felipe. Nós vamos por um caminho. E o legal do podcast de mesa, bate-papo, é que isso aqui é um bate-papo. E você aí pode ir comentando, dando... né? Eu não gosto muito de falar esse negócio, dar seu like, porque eu acho que você tem que absorver o conteúdo, ser transformado. Se você vai dar like ou não, eu tô pouco preocupada. Eu quero é que você seja transformado. Pega o conteúdo, olha pra tua vida e fala assim, como é que eu posso pegar essa experiência que eu tô passando e fazer dela algo como um propósito, como ajuda pras pessoas? E é legal, assim, às vezes fala assim, compartilhe a sua superação para inspirar outros que estão lendo os comentários. Sim. Então, assim, compartilhe a sua superação, compartilhe a experiência que você teve, como você superou. Porque eu vejo, assim, que isso que a gente... Realmente, o primeiro ano aqui, o primeiro ano e meio... É desafiador. Nossa, é 10 em 1, né? É. Mas é incrível, né? E é assim, é tão maravilhoso, né? Porque agora que passa a gente fala, depois que passa a gente ri. É como se a gente entrasse numa ilha, saísse com um facão abrindo caminho, voltasse e falasse, pessoal, é por aqui. Assim, ninguém viu suas pernas raladas, aquelas gramas que cortou. Uau. Mas eu sinto isso na missão do que Deus nos dá. E nesse processo de imigrar. É que assim, imigrar dói. Mata? Não. Imigrar vive. Imigrar dá vida. Mas dói. Mas o parto dói. Crescer dói. Criança sentiu a dor de crescimento. Tudo que faz parte do nosso processo de crescimento tende a doer. Cicatrizar feridas dói. Só que imigrar, ele é até uma missão. E não só imigrar, mas qualquer problema que você está passando, a partir do momento que você começa a ter essa perspectiva de experiência e não problema. Então, eu estou passando por uma experiência. Provavelmente você vai ser chamado em determinado momento para falar para a pessoa onde é a trilha da saída. E a gente aqui, nesse tempo daqui de Estados Unidos, a gente às vezes encontra pessoas chegando e aí a gente fala, olha, conta com a gente, igual você falou, conta com a gente na América, porque... E aí a pessoa vai pisar, não, aí eu pisei. Foi aí que eu torci o pé. Recentemente agora, tem umas 2 semanas, eu fui renovar a minha carteira de motorista, a Drive License, que fala aqui. E aí eu cheguei lá para renovar, entreguei minha documentação. Aí a pessoa que estava me atendendo, né, falou assim, ó, faltou esse documento. Aí foi para um lugar, no tal, demorou. A segunda vez que o meu marido foi renovar, aí ele foi renovar dele num outro dia. Eu já tinha passado aquela experiência de estar lá. Já levou o documento. Aí já levei o documento. É simples o que eu tô falando. Mas na prática é o que acontece aqui. Agora eu quero te desafiar. Eu quero te motivar. Se o que você está passando, você encarar como experiência, Deus vai enviar pessoas para que você possa cumprir propósito na vida dela com aquilo que Ele já te habilitou. Então, quanto mais rápido, o quanto antes você aprender, você muda de fase. Pegando a analogia do jogo. E é o que eu acredito mesmo. A gente melhora com o aprendizado do processo, né? Uhum. Eu gosto muito de usar essas coisinhas do dia a dia, porque me faz entender melhor os problemas reais, né? Então, quando a gente tá jogando videogame, por exemplo, a gente tem que pegar alguns itens, a gente tem que melhorar as habilidades para passar de fase. A vida não é diferente. Uhum. E quando a gente absorve essa realidade no nosso dia a dia, a gente começa a viver com mais leveza. Eu tive uma experiência muito gostosa com amigos em casa e na hora de se despedir, que é um momento de dor, que são grandes amigos, eles falaram assim, a vida de vocês é leve. E aí depois eu fiquei conversando com a minha esposa, mas o que eles viram de leveza? A gente agiu como age todo dia e muitas vezes parece até pesado. Se perguntar pra todo mundo que mora aqui, vai falar leve, você não tem noção. Você não sabe o que você tá falando. Mas aí eu parei pra pensar e falei assim, não, peraí, às vezes é. Às vezes é.
Porque a gente, muitas vezes, está tão compenetrado em primeira pessoa na situação que a gente não para olhar na perspectiva de fora, de um terceiro ou de Deus. Mas o mais importante, você já parou para pensar o quanto você cresceu nos últimos anos? Tem um exercício que eu gosto de fazer e eu faço isso com a minha esposa, tenho ensinado meu filho a fazer. Que é assim, se você pudesse pegar o telefone agora. Você tá aqui agora e de repente você pega o telefone e liga para você de 5 anos atrás. O que você ia falar? Para você de 5 anos atrás estava passando por aquele problema que você sabe. Aquela situação que você sabe. O que você falaria? Provavelmente, e no meu caso, eu falaria, calma, cara. Relaxa. Tá fluindo, tá no caminho. Vai dar certo. Muda aqui, estica ali, mas ok, esse é o caminho, você vai chegar no lugar certo. Tá. E se tocasse o telefone agora e fosse você daqui 5 anos? O que você acha que você ia ouvir? Uau. Será que você não tá se desesperando demais? Será que o que você tá passando não é de fato uma experiência para você de 5 anos atrás? 5 anos para frente? E eu fico pensando nisso e eu faço esse exercício sempre em casa. Falo assim, tá difícil, tá complicado, tem que resolver agora. E aí a alma fica aflita, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de controlar, é a alma. É a alma. E aí a gente fala assim, tá, mas e se o Felipe, de 5 anos do futuro, chegasse e falasse assim, Felipe, tudo bem? Cara, sou eu aqui em 2028. Eu acho que eu ia ouvir um sermão. Porque eu ia dar um sermão no Felipe de 2018. Uhum. Eu falo assim, cara, não. Pouca fé, menino. Uhum. Tá faltando um pouquinho mais de... Ó, dá uma leitura aqui, ó. 2 devocional por dia agora. Não dá pra ser uma, não. Dose dupla agora. Tá fraco? E eu acho que eu ouviria umas coisas parecidas. Então é isso. Quando a gente começa a entender que para passar de fase, a gente precisa entender a experiência, processar informação e conhecimento. E entender isso, né? Que entender que viver através da fé, melhorando e qualificando as nossas relações familiares para deixar nossas finanças saudáveis e bem planejadas, é um tripé, né? Ninguém fica... só o ser humano consegue ficar com 2 pés. Uma coisa precisa de um tripé, né? Então, assim... E aí você começa a entender, fala, peraí, então é assim que melhora? Então eu vou fazer. E aí parece que as coisas ficam mais fáceis. Você sabe que o ano passado, no final do ano, eu estava fazendo uma retrospectiva, né? De tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu estava fazendo um curso aqui, o Mastermind, que é do Alexandre Janner. É um curso muito bom que tem aqui. Tem no Brasil também, ele dá aqui nos Estados Unidos. E eu estava projetando os próximos 5 anos. Só que eu também estava falando assim, deixa eu pensar para trás. E em 2017, está até no vídeo que eu fundei o Instituto. Em 2017, Felipe, eu recebi uma palavra numa conferência e aquela palavra, ela caiu como semente no meu coração. E o profeta estava falando ali, o apóstolo Rony Oliveira, que é um profeta, ele é brasileiro, mas ele vive na Argentina. Ele entregou uma palavra naquela conferência que eu estava, eu servia naquela época, né, a Conferência Destino ali com meu esposo, a gente servia o Instituto Destiny, e a gente estava ali naquela conferência, e ele falou que muitos dos que estavam ali, estavam na aljava de Deus e iam para as nações. E eu falei, Senhor, eu quero isso, e tomei posse. Mas isso foi em 2017, setembro de 2017. Só que o ano passado eu falei, gente, eu estou nos Estados Unidos, eu não escrevi aquilo. Eu tomei posse da palavra. Mas eu comecei a trabalhar os próximos anos para viver aquela palavra. Então, às vezes, a gente quer sair de um lugar, a gente quer sair de uma circunstância, uma experiência que aparentemente é ruim, mas a gente não planeja como sair dela. A gente fica muito tempo só... não, Deus vai me tirar daqui, Deus tem que fazer alguma coisa só. Mas, assim, o que você tem mudado, né? Eu gosto sempre de falar assim, eu puxo pra mim assim, Márcia, qual é a sua responsabilidade? No caos que você reclama, você tem uma responsabilidade, né? Igual o pastor Léo trazia aqui no podcast que a gente fez. Eu fui muito ferido, mas eu também feri muita gente. Eu gosto de uma outra fala que as pessoas me decepcionam, mas eu também sou decepcionante. Quantas pessoas não falam que eu a decepcionei? E fazer essa internação, né? Olhar assim para isso e falar assim, cara, é tão real quanto, e parar de ficar só no emocional, falar, cara, eu preciso melhorar.
E é legal, assim, a gente ter o hábito. Eu não gosto muito de me ver em gravações, me ver em espelhos, em nada. Mas eu, às vezes, faço Vai ter isso. que ver muito depois desse podcast. Tomara. Eu gosto de falar, gosto muito de falar. Mas, assim, eu faço um exercício, pelo menos uma vez por semana, que eu olho no espelho e eu dou nome pra minha mazela. Uau! Porque, assim, a gente tem uma tendência a não achar defeito na gente. Porque a gente tem medo de, quando achar, a gente entrar num redemoinho, numa espiral de autodestruição e parar. Não, não, não. Dá nome pra sua mazela. Fala assim, ó, eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa. Eu gosto disso. Eu tenho medo. Ok, você tem uma lista de mazelas agora, beleza? Beleza. Agora vamos agir com responsabilidade. E o que é isso? A responsabilidade é soma de duas palavras, resposta e habilidade. Se eu não me engano, uma vem do grego, outra do latim, mas o lance é resposta e habilidade, ou seja, habilidade de resposta. Vamos começar a desenvolver uma habilidade de resposta em cima da sua mazela? Qual a sua responsabilidade em cima do medo que você tem? Qual a responsabilidade que você tem em ter muita iniciativa e pouca acabativa? Começa a planejar o próximo passo. E o próximo passo possível. Não vou estabelecer, minha meta, meu sonho é ter uma empresa. Muita gente sonha em ter uma empresa, muita gente tem uma empresa, mas eu quero ter uma multinacional. Eu quero ter 400 mil funcionários, né, no mundo. Tá. Qual é o seu primeiro passo possível? Não sei. Então faz o seguinte, dá nome para sua mazela. O que te impede de começar? O que te impede de dar um segundo passo? Uau. E eu faço isso. Eu vou pro espelho e eu falo, vamos lá. Que mazela a gente vai trabalhar hoje, Felipe? O que tá acontecendo, cara? Falta gestão de tempo? Falta atenção? Tá ficando muito cansado? Então não tá cuidando da sua alimentação. Tá, então eu preciso ter responsabilidade, ou seja, eu preciso ter habilidade de resposta em cima da minha mazela. Bora trabalhar isso. Difícil? Sempre é, mas viver é difícil. Né? Então, bora. Felipe, vou pegar sua experiência agora. Gente, se prepara, porque tá muito bom. E nós estamos transitando aí sobre fé, família e finanças, mas eu vou aqui explorar a experiência do Felipe para você que é empreendedor que tá aí, você que tem uma empresa, você que tem negócios, você que tá aí e fala, cara, abri meu negócio aqui e não deu certo. Ah, mas é muito difícil se relacionar aqui, é muito difícil divulgar meu produto aqui. Nós estamos com um especialista, né, consultor de negócios, estrategista de marketing, professor universitário e diretor de franquias que foi na área de marketing. Felipe, me diz aí, se você pudesse dar um direcionamento com a sua experiência, uma mentoria grátis, hein, gente? Ó, tá gratuita aqui. Aproveitar ele aqui. Se você pudesse, para quem tá nos ouvindo aqui, que tem aí, ó, começou seu negócio aqui na América, né? É self-employed, né? Que a gente fala, aquela pessoa que tá ali, tá rompendo, em qualquer segmento que você estiver. Eu vejo que, às vezes, eles não conseguem, né? Trabalhar essa divulgação, trabalhar essa área de que as pessoas conheçam o seu trabalho, às vezes até a pessoa, né? A pessoa ela é muito boa no que ela faz, mas ela não consegue romper aqui e fazer até o seu network, seu marketing pessoal. Se você pudesse falar um pouquinho aí, o Felipe tá montando o curso dele, tá gravando, daqui a pouco vai sair. Se você quiser até falar nesse caminho, fica à vontade, né, com a sua experiência, com o que você vai trazer, mas qual seria aí, pelo menos algumas coisas básicas, né, como é grátis, gente, depois vocês vão ter que ir lá ver o curso dele. O que você falaria, por exemplo, né, vou pegar meu exemplo. Eu tive um bate-papo com o Felipe num café, e o Felipe não tá atualmente, né, ele tá construindo aí o caminho dele nessa área aqui, mas é a experiência dele. A experiência dele, ela não é desprezada, ao contrário. Nós estamos aqui, a soma das nossas experiências estão dentro de nós. E isso ninguém vai te tirar. E eu batendo um papo com ele num café, eu falei, Felipe, eu tô construindo um instituto, fundei um instituto, tô com a minha empresa, eu tenho uma empresa de consultoria, de finanças e treinamento, gente. Aí o We4, consultoria e treinamentos aqui na América que eu abri.
E falei pra ele, ó, tem um podcast que eu quero dar uma repaginada, eu tenho muita comunicação, minha mídia tá... Como que eu transito nesse cenário? A Márcia pessoa, a Márcia empresa. E ali batendo um papo, pegando a experiência dele digital, né? Que ele se especializou. E ele me ajudou muito. Então, assim, coisinhas básicas você pode dar de dica pro pessoal, enriquecer o nosso podcast hoje. Sendo muito objetivo, e quando eu comecei a aprender o universo de marketing digital, não tinha essas plataformas que tem hoje. Então, para mim era uma coisa só. Então, eu tive que aprender o SEO, tive que aprender advertising, tive que aprender a impulsionamento, social media. Copy. Tudo. Hoje eu tenho uma pessoa para cada coisa, né? Eu tive que aprender tudo junto. Copyright, e trabalhar em cima do copyright em palavras de destaque, depois transformar isso em impulsionamento. Existem muitas informações muito técnicas dentro desse universo, mas tem eles trabalham sempre debaixo de um guarda-chuva ou debaixo de algumas plataformas. A primeira coisa que você precisa saber com quem você está falando. A primeira coisa. Anota aí. Editor do meu vídeo. Primeira coisa, dica, saber com quem você está falando. Porque assim, imagina, por exemplo, um exemplo bem chulo, mas vai ajudar. Imagina você começar a falar japonês com um alemão que não fala japonês. Uau. Você pode ter o melhor produto do mundo e você vai vender zero. Porque ele não vai entender o que você está falando. Então, você precisa saber com quem você está falando. E saber com quem está falando, quando a gente fala de negócios, ele precisa de algumas informações básicas. A gente ali no café construiu uma buyer persona, né? Que no curso eu vou ensinar como criar uma buyer persona, mas o resultado do fruto dessa buyer persona é justamente saber como eu vou me comunicar com o público que eu tenho ou o público que eu anseio ter. Então eu preciso saber o que esse público espera, quem ele ouve, o que ele faz, base de rotina, e você pode ter informações através de pesquisas e plataformas gratuitas, como o próprio Google Inside. Se você colocar Google Trends hoje na internet, Google Trends, www.google Trends, e você vai ter uma plataforma onde você pode pesquisar palavras. Essas palavras vão te dar informações de como são as buscas sobre essas palavras na internet. No mundo, no país, no estado. Por exemplo, você colocar lá bota, você vai perceber que, de repente, bota e jaqueta tem mais procura no inverno. Normalmente, isso reflete um comportamento social. Você também pode ter informações até de faixa etária com algumas outras ferramentas. Então, saber com quem eu estou falando em cima do que o produto que eu estou oferecendo é o principal. Então, eu tenho uma empresa e eu preciso saber com quem que eu quero falar ou com quem eu estou falando. A outra coisa, e muito importante, você não vende o que você oferece. Gente, na boa. Você vai numa concessionária e você não compra um carro. Não compra. Um carro, o Fusca bastaria. Não que o Fusca seja um péssimo carro, mas vamos lá. Se você comprar lá com Volvo, temos uma diferença. Então, você vende o quê? Se você vai numa concessionária, você escolhe o quê? Conforto, status, velocidade, economia. Em nenhum momento você pede um carro? Você parou pra pensar que numa concessionária você não pede um carro? Não, eu passei por isso recentemente. Eu fui trocar meu carro aqui, e aí eu cheguei pro dono da agência lá, e ele falou assim, que carro você quer? Eu falei, o carro que eu quero eu não sei. Eu falei, só que eu quero isso do carro, porque isso facilita a minha vida. Foi isso que eu disse pra ele. É exatamente isso. Por quê? Porque você apresentou aquilo que você, como empresário, você como empreendedor, precisa ter em mente. Você apresentou problemas e ele te ofereceu solução. E você sempre vai solucionar um problema. E sabe o que é mais interessante? Eu saí com um carro que eu não tinha expectativa nenhuma no meu coração de sair com aquele carro. Feliz? Muito, porque eu tinha escolhido outros dois, tava pesquisando, já tinha ido em várias. Quando eu entrei, que ele falou assim, então é esse aqui, olha esse, entra nele. Eu falei, não, ele entra. Quando eu entrei, eu falei, é isso, eu preciso porque isso aqui tá me ajudando. É isso que eu preciso. Eu saí de lá... tinha um problema. E quando a gente constrói uma buyer persona, ali tá incluso tanto sonhos quanto dores. E aí você apresentou as suas dores e ele falou, tudo bem, eu tenho a solução para suas dores. Pode não ser aquilo que você esperava, mas espera aí. Steve Jobs apresentou um negócio de touch que a BlackBerry falou que seria uma furada, porque todo mundo preferia teclados. Estamos aqui com iPhones, né? Ou, se você não tem um iPhone, ele é touch, independente do celular que você tem. Mas quem queria touch? Ninguém queria touch. Ele apresentou uma solução para as dores. E é exatamente isso que a gente tem que pensar quando a gente começa a planejar a divulgação dos nossos negócios. Eu preciso... E aí entra no copyright, e grandes especialistas de copyright, ou criação de comunicação digital, ou especialistas em neuromarketing, vão trabalhar sempre em dores. Eu preciso solucionar suas dores. E aí entra naquilo que eu sigo como o ciclo de venda, onde cada passo você vai levar, você vai acabar guiando o seu público para um processo cíclico, onde ele sai da parte onde ele descobre que você existe,
para a parte que ele descobre que você é bom. Depois ele vai para uma parte de ok, eu tô convencido. A outra ele compra e depois ele começa a vender para você de graça. Porque a próxima pessoa tem o próximo ciclo de experiência e cada parte dessa... E aí no curso que eu estou estruturando, eu explico como fazer, que ferramentas utilizar. Muitas vezes elas falam, vou usar influencer. Não, peraí. O influencer também precisa da sua orientação como empresário. E se você é um estrategista de marketing, ele precisa da sua orientação como estrategista de marketing. E ele não vai ser usado nas 5 etapas. Ele tem 2 etapas específicas que geram muita eficiência. E vendas. Venda é rápida. Venda tem que ser solução. Amazon, desliza o dedo e paga. E muita gente gasta muita energia no processo da venda, na conversão, mas esquece do planejamento. Eu preciso me apresentar. Isso tem que ser institucional? Isso tem que ser formal? Isso pode ser interativo? Depende se o público está com a dor disso. Então, assim, eu sei com quem que eu estou falando. Eu começo a trazer soluções para as dores de quem eu estou falando, porque agora eu sei com quem que eu estou falando. Então, agora eu tenho uma noção das maiores dores deles. Eu começo a trazer solução para eles e guio eles ao primeiro passo. Ok, agora ele sabe quem eu sou. Depois ele sabe que eu sou bom ou tenho um produto bom em relação àquilo. Depois ele está convencido de comprar. Ele compra e ele fala para as pessoas que comprou e está feliz. Novas pessoas aparecem para comprar novamente. Esse ciclo de venda, ele vai muito além do simplesmente abarrotar sua social media de informações. Porque você pode ter, sim, volume de conteúdo. Mas quantidade e qualidade são coisas completamente diferentes. É importante você ter uma constância, porque o algoritmo hoje exige isso de você. Uma constância. Mas a qualidade daquilo que você gera de constância pode otimizar o que hoje, tecnicamente, a gente chama de ROI, que é o retorno otimizado do seu investimento. Investir 100 e ganhei 200, ótimo, estou com um retorno otimizado de investimento positivo. Mas para que isso ocorra, eu preciso entender, é o que eu falamos da vida pessoal, mas falando de negócio, eu preciso entender a regra do jogo. E aí a gente está falando, Felipe, mas isso é para grandes empresas? Não. Se você faz pão caseiro, coloca num recipiente térmico e sai para vender, e você fala assim, eu vou vender para quem? Eu vou vender para sarar que dor. Peraí, pão caseiro, é para matar a fome. De quem? Pão caseiro? Acho que brasileiros gostam de pão caseiro. Ótimo, público. Definir o público. Que horário que você vai vender pão caseiro? Meio-dia? Meio-dia a pessoa tá almoçando. Então, Talvez. Depende. Que hora que o você público acorda? Então, peraí. Então eu tenho que focar meu processo de venda e entrega em horas de refeição. Ótimo, mas eles não sabem se o meu produto é bom. Opa, peraí, tá na hora de utilizar algum ponto de estratégico de afirmação. Eu posso utilizar um influencer ou alguém que já provou. Eu posso já postar nas minhas redes sociais um vídeo degustativo provocativo com uma manteiga derretendo no meu pão caseiro. E não só a foto do meu pão caseiro, como se fosse um catálogo. E aí eu começo a reciclar, onde, até falou consultoria grátis, vai chegar um momento de falar assim, e aí, comprei, gostou, amei. Então faz o seguinte... Vou te dar 15% de desconto para você gravar um videozinho para mim. Não precisa falar. Grava um dia você tomando café com meu pão e me manda a próxima sua compra. Eu tenho 15% para te dar. Você começou a criar um ciclo de processo de vendas, onde as pessoas... Ele vai perceber que ele tem maior engajamento quando ele faz isso, porque é interessante, é provocativo, soluciona uma dor de fome, porque é uma coisa básica. A gente fala muito de pirâmide de Maslow, então a gente está falando de comida na base da pirâmide. E aí ele vai ter visualização. Ele fala assim, peraí, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. E o seu pão vai estar lá, e não necessariamente ele vai ganhar 15% toda hora, mas enquanto estiver ganhando, ele vai ser motivado. E você tem um reciclo de venda. Olha, eu vi a Márcia comendo o pão no café da manhã dela, como é fácil para fazer meu pedido? Tem uma dor que é fome, que era um pão caseiro, difícil de achar, e parece que é bom, porque ela representa a afirmação. Se ela aprovou, possivelmente eu vou aprovar. Pronto, você começou a diminuir o valor de investimento que você teve no primeiro ciclo, e começou a ter mais resultado no segundo ciclo. Então, basicamente é isso. É saber... E aí, tudo que acontece em volta... A gente falei, não falei de redes sociais, não falei das plataformas. Mas tudo que acontece em volta tá nas plataformas. Essa é a base da comunicação. E essa comunicação você vai levar para o Instagram, você vai levar para o LinkedIn, você vai, no seu caso, profissional de serviço, você é uma solucionadora de vida. Você vai levar para o LinkedIn, você vai levar para o Instagram, você pode mudar as linguagens porque lá tem públicos diferentes. Lembra da primeira situação, com quem que você está falando? Entra no inside do Instagram, entra no seu inside do LinkedIn, você vai perceber que faixa etária, público, eles mudam. Então, eu vou falar a linguagem deles, porque agora eu sei com quem eu tô falando. Eu tenho seguidoras no Facebook que ontem eu me dei conta, eu falei, gente, vou lançar meu livro, Mulheres Restaurando Mulheres, com outras coautoras, uma obra linda, gente, com histórias lindas para ajudar a restaurar mulheres.
E aí eu falei, gente, no Facebook tem gente que me segue que não tá no Insta, que não sabe nem que eu tô nos Estados Unidos. Falei, eu preciso colocar lá alguma coisa para elas verem. Porque se elas quiserem, se eu tô num. Como eu vou ajudar elas? Elas não estão sabendo, né? Porque naquele canal tem um público que não migrou pro Insta. E muitas vezes ele até pode ser um público diferente, porque às vezes o Aham, seu público do Facebook é mais mulher e mais velha. aham, O público do Instagram vão ser pessoas nos Estados Unidos, mulher, mas mais novas. Aí o público seu que está na Europa são mais homens. aham, A sua linguagem ela tem que ser levemente alterada. Claro, você pode replicar seus posts. Você aham, pode mudar o impulsionamento para otimizar o resultado, mas você também pode mudar seu conteúdo. E começa a falar sobre fé, família e finanças na perspectiva masculina aham, para o público masculino. uhum. Na perspectiva feminina, que são as dores das mulheres de 25, que são diferentes das dores das de 35. Mas tudo começa lá, né? Eu assisti uma palestra da esposa do Jerônimo, a esposa dele que cuida do marketing dele, né? Você sabe quem é o Jerônimo? Uhum. É a esposa dele que faz toda. Aí eu fui assistir uma palestra dela aqui nos Estados Unidos. E ela falou assim, que quem tudo comunica e não tem clareza com quem fala e nem do quem é o seu produto, vira um bichinho esquizofrênico, vira um Frankenstein. É. Eu falei, gente, isso é tão real. E aí que foi uma das conversas que eu tive com o Felipe. Eu falei, Felipe, eu não quero que as pessoas não vejam o que a Márcia, ficar num bichinho tão estranho, um Frankenstein, que daqui a pouco ela fala assim, o que é isso? Uma hora ela tá falando disso, uma hora... Qual que é, de fato, o valor que eu carrego, o propósito que eu tenho? E você que tá aí talvez esteja nessa dúvida, né? Como é que eu transbordo aquilo que de fato eu tenho como essência, aquilo que eu vou conseguir solucionar a dor? Porque o que o Felipe soluciona não é o que eu soluciono. E a gente vive numa era que as pessoas querem falar de tudo e elas se apropriam, inclusive, da solução do outro, mas elas não têm experiência na dor. E aí não fica, de fato, né, um ciclo de venda. Porque então busquei o Felipe por isso, né? E falei para ele, eu não quero entregar o que eu não consiga solucionar. Até porque se eu não fui experimentada nisso, como que eu vou solucionar? Então, a vida é assim. Né? Se você é experimentado, experimentada, para que você possa solucionar a dor do outro. Então, por exemplo, eu abri uma empresa de consultoria e treinamento, mas eu dei consultoria financeira, eu fui controller financeira há muitos anos e dei treinamento. Você é uma autoridade nisso. Então, eu posso falar disso, eu posso fazer isso. Ao mesmo tempo, por que eu fundei o Instituto? Cara, minha vida inteira foi restaurada. Eu fui prosperar porque eu entendi que eu precisava trabalhar o pilar da fé e da família. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. Então, só que como eu não me perco, né, no digital, que é onde a gente se comunica hoje, as ferramentas atualizadas. O pastor Rangel, o pastor querido, esteve aqui conosco, ele falou assim, eu gosto dessa coisa da atualização. Né, um pastor muito tradicional, de uma igreja tradicional no Brasil. Hoje ele está na Life House aqui em Orlando, com o pastor Leandro. E ele disse, é muito legal essa atualização. E é bom a gente estar aberto para isso, mas como que a gente não se perde nisso tudo, tentando usar todos os canais e sendo um Frankenstein? Você precisa saber o que cada coisa faz, né? Então, assim, tem um ciclo interessante que fala que as redes sociais morrem quando os pais chegam nela. Né? Então, assim, o dia que os pais chegaram no Facebook, ele começou a ficar fraco. O dia que o Instagram começou a receber os pais, a galera correu pro TikTok. E a oração em silêncio dos filhos é: pai, não vem dançar no TikTok, porque senão eu vou ter que migrar de novo. Então, assim, e já tá acontecendo. Então, assim, esse ciclo, ele não necessariamente mata uma rede social imediato, como a gente tá vendo o Facebook perdurar por muito tempo, transformado em Meta, mas aí comprou um Instagram e tal. Mas a gente também percebe que o público que fica, ele é um público mais maduro, mas não necessariamente com os mesmos gostos. Então a gente começa e aí entra naquilo, né? Nossa, então isso é um problema, porque eu tenho que ficar me atualizando em redes sociais toda hora. Entenda que provavelmente cada rede social que você tem comunica diferente para públicos diferentes. Apesar de muitos estarem em todas elas. Eles vão estar em uma posição diferente, eles recebem em uma situação diferente. Até o YouTube, por exemplo. A gente está vivendo hoje numa plataforma onde o YouTube virou... tem o podcast, por exemplo. O podcast, ele é uma representação daquilo que acontecia nos rádios antes. E aí virou pro vídeo no YouTube. Mas por que o podcast está vingando tanto? Porque as pessoas consomem só ouvindo. Pode ser que tenha pessoas agora só ouvindo a gente. Elas não estão olhando a tela. E ela consegue ir fazendo ali as suas coisas e tá no carro. Porque esse público tem uma dor. Ele não sabe o que ouvir, ele não sabe como ouvir. E ele vai abrir o YouTube, selecionar, né? Que foi originalmente feito para ter vídeo somente, mas ele trata essa social media, uma mídia digital, como áudio.
Ele não tá olhando pra tela. Pode ser que agora você olhou pra tela. Mas viu a gente aqui. Que legal. Mas você não viu. E aí, assim, por que tá funcionando? Porque muitas pessoas que consumiam o YouTube precisavam de uma informação mais rápida ou uma informação que não dependesse da atenção Não, agora plena. já tem até o vídeo curto, né? Porque São os o curtinhos. Kaique, gente, quero agradecer o Kaique. Gente, o Kaique é uma figura espetacular na minha vida. O Kaique tá no Brasil, mas o Kaique cuida das minhas mídias. Hoje já muita coisa do que acontece lá nem sou eu mais, né? Ele que posta, claro, validado comigo, ele já conheceu minha essência, meu propósito, e ele mergulhou comigo nisso. E o Kaique vai lá e ele falou assim: eu tô subindo os cortes, né? Também no YouTube. Então não é só mais vídeo longo, ele sobe uns vídeos curtos, chamados short. Os shorts, Shorts. Ele coloca lá e ele falou assim: nossa, o pessoal gosta. Por quê? Eu acredito também, pra gente caminhar para o nosso encerramento, Felipe, e eu fiz essa abordagem com o Felipe, porque o Felipe tem uma carreira com muita solidez nessa área e ele vai muito em breve aí poder contribuir, né, com a vida de cada um de vocês e como tem contribuído na minha vida. Eu fiz proposital e intencional porque eu sei que o que você carrega também nessa área e principalmente nessa área vai solucionar muitas dores, né? E eu, assim, tô muito feliz com tudo que nós falamos aqui. E aí sabe, eu tava olhando ali aqueles movimentos, eu falei, gente, se as pessoas acessarem e uma palavra fizer sentido na vida dela e ajudar ela, tô feliz. Missão cumprida. Missão cumprida. E aí, Felipe, eu queria que você, para se despedir, né, a gente tá aqui quase uma hora e pouquinho, né? Estamos caminhando um pouquinho mais, vamos finalizar agora. Eu queria que você deixasse, né, uma mensagem, né, para todos que estão me ouvindo, seguindo, sobre a sua experiência na América no âmbito da fé, da família e finanças, mas se você pudesse não contar como experiência, mas se você pudesse falar assim, cara, isso aqui foi transformador. O que você não viveria sem? Na verdade, hoje eu não viveria sem Jesus, eu não viveria sem minha família. Meu princípio de fé me leva a acreditar que a Bíblia é um manual, é um compilado de experiências que eu posso aprender com elas. Isso estimula a minha fé. A fé, ela é hiperestimulada e eu acredito que a fé é uma rua pavimentada para se caminhar nela. E é de fé em fé, ou de passo em passo, em cima desse pavimento que eu alcanço aquelas coisas que eu anseio. Sim. Vivo aquilo que eu quero. Sim. Mas eu tenho uma parceira. Eu tenho o meu pequeno parceiro e tá chegando mais um novo parceiro. A gente decidiu ser uma equipe. Que lindo. A família, às vezes a gente olha, porque a gente tem aquela, de você ouvir 9 vezes a mesma coisa, no mesmo dia ela começa a perder sentido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na 9ª vez você já tá querendo rimar. Pastor Vitor Hugo diz que tudo que se torna comum perde o valor. Isso. É muito forte. E é importante que a gente não transforme a fé e a família em algo comum. Nós precisamos sim ter noção da nossa transformação de vida financeira, mas a base, que é o que a gente falou, isso não tem que ser comum. A partir do momento que os milagres, as 10 pragas, que foram pragas para o Egito, mas eles viram coisas extraordinárias. A partir do momento que tudo aquilo começou a virar comum, eles pediram cebolas e repolhos no Egito. Eles comiam maná, eles bebiam água da pedra, eles tinham o povo liberto por Moisés, por Deus através de Moisés. Eles atravessaram o mar, eles comiam maná, eles comeram codornizes, eles tinham água fresca, eles tinham sombra de dia e uma coluna de fogo à noite. E eles pediam repolho e cebola porque eles se acostumaram com os milagres. Deus ter nos escolhido é um milagre e a sua família é um milagre. Minha família é um milagre. Minha esposa, meu filho, meus filhos, eles são minha equipe. Nós somos uma equipe. Quando eu acho que não tenho forças, é ela que me segura. E eu tenho que estar pronto para eu dar forças a ela. É quase como a gente fala. Ela me dá forças para eu proteger ela, para ela me dar forças. Para eu proteger ela, para ela me dar forças. E a nossa família hoje, a minha família hoje, ela é algo que eu não viveria sem, jamais. Porque olhar para o meu filho, olhar para a minha esposa grávida do meu segundo filho, fomenta a minha fé, viver com eles
me deixa em pé. E sonhar com eles me faz ansiar pela uma vida financeira mais estável, cada vez mais estável, ao ponto de transformar a vida dos outros. E filhos são um legado. Eu quero passar isso para os meus filhos, quero passar isso para o Rafael, quero passar isso para o Samuel. Então eu preciso transformar a minha maneira de enxergar as coisas para que eles não sejam fracos numa sociedade perdida. Porque eu quero quero ser um agente de Deus na vida deles para que eles sejam solucionadores de problemas ou sejam guias no mundo de caos. Para que meus filhos possam ser agentes de transformação. E eu falo, filho, a gente tem uma missão de fazer diferença na vida de uma pessoa por dia. Nem que seja segurar na mão de uma senhora para atravessar a rua. É uma missão. Então a gente precisa fazer a nossa missão e a gente comemora a missão. Então, quando ele chega e fala, pai, você não sabe o que aconteceu hoje na escola? O que foi? Eu ajudei meu amiguinho, ele não falava inglês. Ele é brasileiro. Eu falei, cara, que demais. Às vezes eu tô cansado, eu não quero brincar, mas eu falei, cara, que demais. Vamos brincar? Cara, eu tô muito cansado. Mas eu queria muito. Pode ser uma brincadeira que eu não preciso correr? Pode. Então vamos. Que lindo. Então, assim, eu acho que isso é o estado de equipe. É o estado que Deus chamou a gente para ser família. E eu não vou conseguir fazer a diferença na vida de ninguém se eu não for a diferença na vida da minha casa. Então, eu não viveria sem Jesus e sem minha família, jamais. Uau! Gente, que depoimento para encerrar. Você selou, você conseguiu resumir, né, tudo aquilo que eu acredito também. E eu quero agradecer, Felipe, a sua presença, agradecer a sua disponibilidade, agradecer o seu transbordar nesta tarde aqui, nesse podcast. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que é possível. Junte a sua fé com a sua ação. Sabe? Tenha, assim, uma vida ordinária para viver o extraordinário de Deus. Faça as coisas simples, viva o seu cotidiano, mas saiba que existe um extraordinário te esperando. Mas você precisa dar esse passo, você precisa cumprir essa missão, você precisa viver o jogo, você precisa entrar em campo, você precisa jogar o jogo, mas você precisa, com certeza, não quebrar as regras. Quando você quebra as regras, quando você quebra os princípios, você perde o jogo, você perde sua família, você perde finanças e você perde a sua fé. Então, usando toda a analogia de quem está acompanhando aqui desde o começo do jogo, não quebre a regra do jogo. Entre em campo. Você já foi escalado. Deus deu uma missão para você e você precisa da sua fé. Você tem uma família e você vai prosperar porque você entendeu o princípio e você não quebrou a regra. Deus te abençoe. Até a próxima. Pronto. Ai. Acabou. Não sei se ele tá aí. Você tá aí, Lê? Ui. E aí foi?